O programa Crianças para o Bem, por sua causa e suas consequências, tem sensibilizado muitas pessoas. São 180 jovens atendidos no contraturno escolar, jovens que vivem sob uma condição de fragilidade social nas regiões do Itapuã, do Varjão e do Paranoá, no Distrito Federal. E é nesse contexto que a professora Lucilena Galvão incluiu na sua agenda um mini-curso beneficente de formação em valores que acontece mensalmente na Nova Acrópole da Asa Sul. Os recursos deste mini-curso são revertidos para o programa Criança para o Bem. Sobre esse tema de formação em valores é que nós vamos conversar agora com a professora Lucilena Galvão. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer conversar com a senhora. Igualmente. Que tem doado seu tempo numa agenda nada convencional e nada tranquila, que a gente sabe, em favor de complementar o orçamento das atividades do programa Crianças para o Bem, que tem tido tantas consequências boas para a nossa sociedade. Professora, o que são valores? Valores são certos parâmetros, é como se você considerasse um marceneiro que quer construir uma mesa. Quais são os valores para construir uma mesa? A sua habilidade para lidar com a madeira e também as ferramentas com que ele conta. Quem tem um objetivo, quem tem um ideal, quem tem uma meta, e todo ser humano tem necessariamente que ter a meta de se tornar cada vez mais humano, os valores são as ferramentas que te ajudam a esculpir esse ser humano, que ele chegue mais perto desse objetivo. Não dá para ter valores se você não tem um sentido de vida humano. Os valores em si se tornam esvaziados. Quando temos um ideal, queremos nos tornar mais humanos, seres humanos verdadeiros, seres humanos completos. Aí os valores são ferramentas imprescindíveis. E por que, professora, preocupar-se em formar valores num mundo que nos cobra praticidade? Tudo isso é contabilizado e resultados imediatos o tempo todo. As pessoas não deveriam estar mais focadas na excelência das suas habilidades, na empregabilidade e na competitividade? Elas estão, de fato. Já está até um pouco lugar comum, as pessoas dizem que hoje as coisas não têm valor, têm preço. Eu concordo, mas a verdade é que isso é um estágio transitório. O ser humano é um ser em construção. Se isso estivesse dando certo, o mundo estaria maravilhoso. As pessoas estão sentindo solidão, estão sentindo falta de si mesmas. O relacionamento humano está ficando cada vez mais inviabilizado. A frustração é generalizada, acompanhada de um monte de patologias que nascem da frustração, da falta de motivação, de falta de um objetivo. Então, na verdade, quando nós formamos o ser humano em valores, ajudamos para que ele saiba usar essas ferramentas, nós estamos trabalhando para a natureza humana, para que ela cumpra com seu destino, e para a natureza como um todo, porque ela necessita de seres humanos. Eu sempre falo com os meus alunos que a gente trabalha, eu acho muito justo trabalhar, para preservar a floresta, para preservar a extinção de um determinado animal, que tem muitos em extinção por caça predatória e tudo mais. Mas a gente não pensa em preservar a natureza humana. Porque se você imaginar, a causa de todas as extinções, ou pelo menos quase todas, são por falta de seres humanos na plenitude da palavra. Se eu desafiar para você, Tereza Cristina, vai buscar para mim um ser humano pleno, que eu vou buscar mico-leão dourado. É capaz de eu voltar com uns 3 micos-leões dourados e você ficar enrolada para encontrar esse ser humano pleno. Então, no fundo, o que nós temos é um grande processo de extinção da natureza humana pura e legítima. E isso é um fator de infelicidade para o próprio ser humano, porque cada um é feliz sendo aquilo que é, sendo aquilo que nasceu para ser, e também um grande buraco dentro da harmonia da natureza. Ou seja, você faz com que se quebre o fluxo, se quebre a cadeia. Nós estamos nesse momento interrompendo o ciclo da vida, a não ocuparmos o nosso lugar dentro dele. Existe alguma dica, algum exercício que você possa fazer para se desenvolver um valor? Bom, eu recomendo estudar filosofia, claro. Bom, não é querendo fazer proselitismo, mas eu cheguei em Nova Acrópole muito jovem e cada vez mais eu concluo que não teria feito grandes coisas sem ela.
Filosofia é uma ferramenta que dá lucidez. E lucidez fundamentalmente para duas coisas, para você saber onde você quer chegar na vida. Porque se você quer ter identidade, a equação da identidade é simples. Ela se baseia em duas coisas: saber onde você quer ir e onde você está agora. E, se possível, os meios que você conta para ir na direção que você decidiu caminhar. Ou seja, a filosofia te mostra que toda a humanidade tem como um objetivo comum a natureza humana plena, valores, virtudes e sabedoria. As profissões, os ofícios são meios, direcionados para isso são bons, direcionados para mero egoísmo, para fortalecimento de fins mesquinhos, não são bons. Por muito que uma pessoa seja tecnicamente perfeita, por exemplo, como médico. Se ele não trabalha para o ideal humano, valores, virtudes, sabedoria, se ele não trabalha para o bem, você sabe que houve muito médico trabalhando para a Gestapo nazista. Ou seja, qualquer ofício se torna uma boia solta em alto mar, se você não tem um objetivo humano claro. E está à mercê da maré, pode ser jogado em qualquer direção e servir a qualquer coisa. Então, filosofia não é uma propriedade de uma instituição. Eu não estou aqui fazendo proselitismo institucional. Nós, em Nova Acrópole, fazemos filosofia prática, filosofia para a vida, nessa encruzilhada de espaço-tempo. Mas eu acredito que a filosofia nasceu com o primeiro ser humano, que precisou encontrar uma resposta para a sua presença na Terra. Precisou encontrar um objetivo maior do que meramente sobreviver. Entre os valores, para a gente voltar à questão dos minicursos que a senhora está ministrando na Nova Acrópole nesse período, os valores e as virtudes são sinônimos. Pode-se dizer assim? Nós podemos dizer que as virtudes é aquilo que você desenvolve a partir da prática de valores. Então, a princípio, eu me esforço em praticar a justiça. Daqui a pouco eu tenho a virtude da justiça. Ela é como se fosse o produto do meu esforço por moldar a mim mesmo através de valores. Mas são, sim, mais ou menos assemelhadas. Né? A gente poderia destacar algum valor do ser humano que impacta os demais? Dizia Platão, e eu concordo, acho que realmente ele tinha muita razão, que o valor fundamental é a ideia do bem. Ele assemelhava o bem ao próprio Deus. Os seres humanos, saibam ou não, vieram da unidade e voltam para ela. E o bem tem exatamente a ver com unidade, com harmonia, com cada ser encontrar sua identidade profunda e perceber que é uma peça num grande quebra-cabeça. Quando ele compõe com um todo, ele se torna uma parte inteligente e consciente da unidade. Ele e a unidade são um só. Pitágoras falava que na sua década, que nós partimos do zero, depois fomos para o 1, e depois voltamos ao 10. 1 mais 0 é 1 de novo. Então nós partimos da unidade e voltamos para ela. E o caminho evolutivo da humanidade é em direção à unidade. Quanto mais conquistamos a harmonia interna, ou seja, a unidade dentro de nós, mais conquistamos a harmonia externa, unidade fora de nós, e, num determinado momento, unidade entre céu e terra, entre a nossa identidade profunda e a nossa personalidade passageira. Então, todas as outras virtudes servem ao bem, estão a serviço dela, e só são verdadeiramente virtudes quando estão a serviço do bem, senão se tornam habilidades, que podem servir a muitas coisas indesejáveis. Exatamente. E quanto tempo se leva para desenvolver um valor? Tempo é uma coisa bastante relativa, que aliás é uma das coisas que eu mais bato e falo em sala, porque a gente não pode rotular o tempo de uma maneira muito superficial. Uma pessoa pode, num determinado momento, já ter apanhado tanto, já ter refletido tanto, que um pequeno toque faz com que acenda ali uma centelha. Outra precisa de mais experiência, vai necessitar de um tempo de vida maior. Mas com certeza, o momento em que a nossa consciência toca na ideia do bem, toca na necessidade de sermos mais harmoniosos dentro e fora, esse é o melhor momento para começar. Eu não gosto quando a gente tem esse estereótipo social de dizer está tarde demais para eu fazer alguma coisa. O momento em que você despertou é o momento mais especial e mais importante da sua vida. Tudo o que você fez foi para te levar a esse ponto. E o tempo é muito relativo, não é absoluto, não é tempo de relógio. Uma pessoa que desperta aos 70 anos e tem 5 anos de vida pela frente, ou 10 anos, consciente,
pode fazer nesses 5 ou 10 anos mais do que um garoto de 20 anos que ainda não conseguiu despertar faria em 50 anos pela frente. Então, 5 anos de uma pessoa madura vale mais do que 50 anos de uma pessoa inconsciente. Então, a gente tem o hábito de medir tudo pela quantidade e não pela qualidade. O tempo, ele se estende ou encolhe de acordo com a quantidade de consciência que você coloca lá dentro. Então, um tempo que, medido de uma forma quantitativa, pode ser curto, ele pode ser um universo qualitativamente e realmente fazer diferença à história do mundo, a nossa história, justificar a nossa presença no mundo. Pensando-se assim, qual a evidência que a gente tem de que está desenvolvendo um valor, de que está no caminho? Pode-se perceber isso? A gente às vezes não está tão atento, né? Tem algumas colocações que a gente poderia fazer, por exemplo, da pirâmide egípcia. A pirâmide, ela é um símbolo da evolução humana. Você tem lá em cima aquele ápice comum para todas as faces. Imagine que você tem inúmeras faces, uma pirâmide de inúmeras faces. Eu posso estar subindo para o ápice através da arte, você através da ciência, do artesanato, da música, seja lá o que for. Se nós estamos subindo de fato, estaremos não só mais próximas do ápice, mas também mais próximas entre nós. Quando nós começamos cada vez mais a perder a empatia e a sensibilidade pela dor do outro, pela necessidade do outro, pelo bem do outro, quando estamos nos isolando numa carapaça de egoísmo, olha, se você se afasta do outro de coração, de mente, ainda que esteja próximo de corpo, quando você se afasta, você está descendo a pirâmide, não subindo. Isso é uma evidência geométrica, não tem como discutir. Contra os fatos não há argumentos. Então, o sintoma de estarmos cada vez menos empáticos, menos sensíveis à dor do outro, à necessidade do outro, é um sintoma de descer a pirâmide. Isso se percebe no dia a dia, no contato com as pessoas. Com certeza. Eu acho que eu não exagero em dizer que a empatia, a sensibilidade, a compaixão, a percepção e o compromisso com a dor alheia são virtudes que vão escasseando cada dia mais. O egoísmo tem se espalhado numa velocidade assustadora. E eu reitero o ensinamento antigo da tradição tibetana, que diz que por trás de todos os problemas do mundo existe o egoísmo. No Tibete, há séculos atrás já se dizia isso. E parece que eles previam o futuro, né? Porque cada vez mais avançamos nessa direção. O egoísmo está por trás dos males individuais, dos males coletivos, quer sejam econômicos, políticos, de violência, de qualquer coisa, de convivência. Por trás dos males do mundo, inexoravelmente, quando você arranca a última máscara, está o rosto do egoísmo. É possível ensinar também valores hoje que a sociedade está tão resistente? Eu vou responder para você o que respondeu Sócrates uma vez que perguntaram isso a ele. Aquela época era a época dos 30 tiranos e os discípulos de Sócrates, revoltados porque era um momento muito difícil em Atenas, disseram: Sócrates, você é um orador tão maravilhoso, se a gente pega esses 30 tiranos, amarra eles aqui numa cadeira e você fica 3 horas, falando de filosofia para eles. Quando a gente desamarrar, eles viraram filósofos? Aí Sócrates disse: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira. E era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Não sei se você entende. Tem pessoas que estão ali com aquela inquietude, sentindo que falta algo. Esse está precisando que alguém lhe aponte uma direção nova. Mas se a pessoa está gostando muito do espetáculo que está passando no mito da caverna, se diz que todos os homens estão olhando para uma parede e vendo um espetáculo de sombras, né? No mito da caverna platônico. Se você está gostando muito do espetáculo de sombras, não despertou ainda nenhuma inquietude, há que ter paciência. Não são coisas que se força de fora para dentro. Só se pode ajudar a dar à luz a uma mulher que esteja grávida, a um ser humano que esteja grávido de sabedoria, que tenha inquietude, que tenha vontade de dar um sentido maior à sua vida, embora não saiba muito bem do que se trata. O que nós procuramos fazer é dar alfinetadas, né?
para ver se de repente desperta essa inquietude dentro dos homens. E aqueles que sim sentem que a sua vida não vai ter sentido se não saírem daqui maiores do que entraram, se não forem fator de soma na sua própria vida e na da comunidade, das pessoas que o cercam, esses sim estão preparados para ouvir e entendem a ferramenta maravilhosa que é a filosofia. E professora, quem quiser tomar essas alfinetadas nos seus cursos, como é que a pessoa pode participar? Tanto no Instagram quanto no Facebook, façam contato com a Nova Acrópole Asa Sul. É uma filial aqui de Brasília, uma das filiais de Nova Acrópole em Brasília, e eles sempre têm a programação. E se você quiser saber uma programação mais para frente, de repente vou me deslocar de algum lugar próximo só para esse curso, vocês podem escrever para essas páginas e perguntar os valores que vêm pela frente. Nós pretendemos sempre fazer uma vez por mês, não é uma palestra, é um curso. É sempre um curso de 2 horas de duração. E eu tenho procurado reunir aí tudo que sei sobre esses valores e como você pode começar a refletir sobre eles e arriscar-se a usar essas ferramentas com cada vez maior eficácia. Os valores que já foram abordados no minicurso, eles estão disponíveis em gravação? Como esse trabalho é um trabalho beneficente para o nosso programa Crianças para o Bem, ele vai ser disponibilizado num canal que estamos criando, que demanda uma pequena assinatura. Deve sair em torno entre 10 e 20 reais por mês. Essa assinatura, as pessoas que assinarem terão acesso a esses cursos, porque não seria muito justo. As pessoas que assistem pessoalmente estão pagando uma taxa. Nós não poderíamos disponibilizar logo em seguida gratuitamente. Então nós teremos um canal que, num estilo Netflix, cobrará uma pequena taxa e dentro desse canal teremos uma programação privada. E todo o ganho com assinaturas desse canal irá para o nosso trabalho social. Você sabe que é um trabalho que sobrevive das nossas doações, do nosso esforço. Eu espero que o nosso público no Brasil inteiro simpatize com essa iniciativa e nos ajude. Certamente vai ser sensibilizado. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade, pelo seu voluntariado todo de colocar os seus conhecimentos em prol do pessoal que está sedento, que está grávido dessa vontade de saber e de viver nessa diferença, né? Que não deveria ser uma diferença, né? Deveria ser o comum da humanidade. O potencial humano. Nós confiamos, nós como professores de filosofia, como voluntários, o elemento fundamental que nos distingue num momento histórico tão pessimista como esse. Nós acreditamos no ser humano, de fato, profundamente. Muito obrigada. Professora. Obrigada a você, Teresa. Obrigada.